Olá, então, boa noite a todos e todas. Hoje é a nossa segunda reunião aberta do ano do Grupo de Pesquisa Vulnerabilidades no Novo Direito Privado. E na data de hoje, então, a gente vai ouvir um pouco o professor Dr. Guilherme Musselin, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é pós-doutorando aqui na Universidade Federal Fluminense pelo programa de pós-graduação em Direitos, Instituições e Negócios. O professor Guilherme é um grande pesquisador na área do direito digital, na área da economia de compartilhamento, na área da inteligência artificial. Então, eu não tenho dúvidas de que vai ser uma reunião extremamente produtiva. Eu gostaria de agradecer ao professor Guilherme por ter aceito o convite de falar com a gente hoje, especialmente hoje, né? Então, Guilherme, bem-vindo. Muito obrigada. A palavra é tua, eu vou começar aqui a compartilhar os teus slides, tu vai me avisando quando precisar que eu passe. E é isso, a palavra é toda tua. Perfeito, então, em primeiro lugar, professora Lúcia, eu queria agradecer esse espaço de fala, não é? Que é muito importante, o seu grupo de pesquisa estudando as vulnerabilidades no direito privado, e aqui eu vou trazer para vocês um pouco sobre uma nova questão, uma nova face também, sobre a vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade digital, apesar de eu não irei abordar especificamente por questões de tempo, eu optei para trazer o direito de validação para vocês, mas de qualquer forma faz parte dessa questão da vulnerabilidade digital, desse novo reconhecimento. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. A professora Lúcia falou especialmente hoje, porque hoje é meu aniversário, eu reitero o que eu disse no meu Instagram, não é? Que na verdade quem ganha o presente sou eu. Então, hoje eu escolhi falar para vocês que exatamente o que foi o meu tema de tese defendida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que contou com a avaliação de grandes professores, não é? Bruno Miragem, Laís, a professora Laura Chertel Mendes, a professora doutora Cláudia Lima Marques, além da minha orientadora, a professora doutora Sandra Regina Martini, mas com já quero destacar para vocês a professora doutora Laura Chertel Mendes e a professora doutora Cláudia Lima Marques fizeram parte da comissão de juristas, né, que fizeram o substitutivo do marco regulatório da inteligência artificial no nosso país. E nesse sentido, então, eu gostaria de trazer esses novos desafios, especialmente no que tange a perfilização e decisões automatizadas, e um outro desafio, mas aí vai ser um desafio mais, digamos, operacional, falar tudo que tem para falar, não é mesmo, em apenas 30 minutos. Eu vou tentar, então, ser breve, mas eu peço que, se eu passar um pouquinho, os senhores e as senhoras tenham paciência e permaneçam comigo para, no final, a gente ter um espacinho para debate, né? Professora, pode passar, por gentileza, para o primeiro Passo sim, só para slide? avisar, os 40, 45 também tá bom, tá? Ah, tá ótimo, já melhorou. A gente podia falar a noite toda, mas 45 tá bom. Vamos lá. Bom, pessoal, então, antes da gente começar, não é uma análise sobre os aspectos que vão, então, dar origem a esse direito de validação e a estrutura jurídica propriamente dita desse direito de validação, a gente vai precisar, para fins de melhor entendimento, não é, adotar algumas premissas, que essas premissas elas vão embasar melhor o conteúdo. Então, a primeira que eu quero destacar são os poderes desses ecossistemas digitais, né? Aí cabe a gente se perguntar, quando que essas plataformas, no início não eram conhecidas como plataformas, em estrito senso, né, mas eram sites, quando esses sites eles começaram a ter tanto poder na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode rastrear o início de tudo isso a partir da década de 90, quando a internet ela começa a ter um apelo mais comercial, né? Ela sai, então, da academia, ela sai do setor militar, e os sites eles começam a se desenvolver num primeiro momento em publicações unidirecionais, não é? Tipo,
como se fossem classificados de jornais, ou jornais propriamente ditos, né? E para depois chegar em modos, então, multidirecionais, e aí no começo com blogs que as pessoas podiam comentar, podiam participar, etc. E por fim desenvolvendo a noção, então, melhor de comércio eletrônico, que evidentemente passa a possibilitar, então, o oferecimento de produtos e serviços pela internet, né? Mas no começo, gente, era tudo mato, né, na dimensão digital. E quem vai capinar, não é? Quem vai organizar tudo isso para tornar a internet como a gente conhece hoje são atores privados, né? São empresas, são eles que consolidam, então, a dimensão digital que a gente hoje tem plena vivência, né? Sem tanta ingerência e controle mesmo dos estados. Então, na época, havia vozes, e vozes relevantes, vozes importantes, que diziam que a internet ela não deveria, né, ser regulada, que os governos, então, eles só atrapalhariam esse senso emancipatório de comunidade online, né, que a soberania seria do povo nesse ambiente, e que, então, não deveria haver leis nesse ambiente, seja por conta da incapacidade do Estado em delimitar as fronteiras da internet, seja por conta de incapacidade propriamente técnica de lidar com as questões mesmo da dimensão digital. E claro, né, gente, isso é uma pontinha do iceberg, porque na verdade o que aconteceu foram escolhas políticas e escolhas econômicas mais afeitas ao liberalismo, como é evidente, no sentido de blindar esses sites e posteriormente essas plataformas de responsabilizações. E aí a gente pode citar, por exemplo, o Safe Harbor, né, dos Estados Unidos, as diretivas europeias e o próprio Marco Civil da internet, que agora está gerando essa discussão a respeito da constitucionalidade do artigo 19, que trata mesmo justamente da responsabilidade civil em relação a conteúdos gerados por terceiros, né? E aqui terceiros muito entre aspas. E evidente que vai haver razões para isso, como eu já mencionei um pouquinho anteriormente, o Estado não tinha essa capacidade de desenvolver as tecnologias que as empresas privadas tinham, ou mesmo não tinha essa vontade, não é, de assumir o risco de criar esses ambientes digitais por conta da novidade. Não se sabia que a internet ia se tornar o que se tornou hoje. Mas de todo modo, feitas essas considerações iniciais, né, já trazendo um pouquinho mais para a atualidade, o que favoreceu esses poderes dessas plataformas foi justamente, então, o espraiamento da internet, a utilização pelo mundo todo, tanto ocidental como oriental, né? E aqui desconsiderando o importante fator, mas propositalmente desconsiderando o digital divide, né? Com as pessoas que não têm acesso, seja por falta de infraestrutura, seja por falta de familiaridade, literacia digital. Claro que isso, evidentemente, é um assunto importante, é um assunto de políticas públicas, né? Mas, desconsiderando isso, é evidente que todo mundo passa a utilizar a internet, né? E os serviços que ali são prestados, e-mail, a nossa própria plataforma de comunicação, votação, serviços públicos, enfim, uma variada gama de serviços. E com isso, então, esses sites e essas plataformas, elas cresceram exponencialmente, né? E é um poder efetivamente econômico que oportunizou, sobretudo, talvez por questões de deslealdade concorrencial, não é? Ou táticas de envelopamento, que significam fusão, incorporação, ou de algum modo a compra ou o controle de empresas menores que desenvolvessem aí tecnologias parecidas ou então que fossem úteis às grandes plataformas. A própria Google, ela comprou diversas empresas que desenvolviam tecnologias nesse sentido, que eram de interesse ou então que eram possíveis concorrentes. E esse poder econômico, então, dada a ausência, né, do Estado nesse direcionamento da dimensão digital, se transformou em poderes de relevância social. E por que isso, né? Porque hoje utilizamos a internet para simplesmente qualquer coisa.
Inclusive, tem julgados do STF, incluindo aquele julgado famoso, julgado do IBGE, que diz explicitamente para nós que para viver a cidadania no século XXI, de maneira plena, né, e para todos os atos da vida cotidiana, e aqui vocês podem pensar que isso se acelerou com a pandemia, por exemplo, a base de aderentes do comércio eletrônico, ela aumentou em média 10 vezes em 3 meses, o que demoraria 10 anos em condições normais para acontecer. Então, não há escapatória, né? Nós utilizamos esses serviços diariamente, todos os senhores estão conectados, todos os senhores têm celulares, se comunicam, vocês se relacionam, vocês trabalham, vocês paqueram pela internet. Então, tudo isso de poderes econômicos se transforma em poderes sociais, né? De relevância social. E aí, então, esses poderes econômicos eles se transformam em poderes outros, né? E daí, disso ocorre outro fenômeno também, que as plataformas elas começam a legislar no seu ambiente, né? Elas julgam de acordo com seus próprios parâmetros, elas executam, elas fiscalizam por meio de inteligência artificial, principalmente por meio de inteligência artificial. E o interessante aqui é que algumas dessas plataformas elas são ainda mais poderosas porque elas formam efetivamente ecossistemas digitais, né? Agora a gente viu que recentemente a União Europeia ela classificou quais são as plataformas e os serviços digitais que são considerados gatekeepers e que por isso gatekeepers são controladores de acesso, né, a outros produtos, a outros serviços, a outros sites, enfim, que vão estar sujeitos a uma regulação mais rígida em comparação com outras plataformas menores. E para citar um exemplo, vamos pensar na Apple. Quando a gente compra um iPhone, muitas das nossas decisões de compra, enquanto consumidores, né, elas já são tomadas no momento dessa aquisição pela própria Apple, né? Seja pelas especificidades que são criadas no que tange a compatibilidade mesmo do produto com serviços e até mesmo outros produtos, e isso vai condicionar o consumidor a comprar somente coisas da Apple, né? Claro, há outras empresas que fabricam componentes que são compatíveis com a Apple, mas se você quiser ter um 100% de funcionalidade daquele produto, seja, por exemplo, o carregador. Se um carregador é da Apple, ele vai carregar muito mais rápido que um carregador que não é da marca original, mas que é outro, funciona, mas carrega muito menos. Então, também quando há precificações, não é, diferenciadas para aquelas pessoas que têm iPhone em comparação com as pessoas que têm o sistema Android. E isso não é puramente doutrinário, né? Isso é realidade. Há estudos, há pesquisas que comprovam isso. Mas isso são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês terem ideia, né? Isso tudo vai dar um sentido de que as plataformas elas não são ambientes meramente privados, né? Elas são ambientes híbridos. E nesses ambientes, os recursos e os interesses eles vão ser tanto privados quanto públicos, eles vão se encontrar. E aí a gente pode pensar nas liberdades públicas, né? Liberdade de expressão, que é uma das liberdades controladas atualmente pelas plataformas. Basta a gente pensar na moderação de conteúdo. Ou a liberdade de ser quem se é, que também é observada pelas plataformas. A gente vai chegar, esse é um ponto importante do nosso assunto hoje, a gente vai chegar mais para frente, mas que, de certo modo, vai propiciar que haja algumas abusividades, pelo menos em potencial, nos contratos, nos termos e condições de uso, nas políticas de privacidade, nas políticas de coleta de dados e congêneres, né, em toda sorte de documentos. E isso tem um nome que se chama contratualização do direito, né? O direito ele deixa de ser fabricado no Estado, nesse sentido de plataformas, para ser fabricado por contratos. Basta a gente pensar que no mundo analógico, as empresas funcionam nos estados e obedecem às leis, não é? No mundo digital, os estados funcionam nas empresas e obedecem a contratos. Então, há realmente uma mudança
de paradigma significativo e recebe o nome de contratualização do direito. E nesse sentido, né, o próprio governo, o próprio poder público, de modo geral, vai depender da dimensão digital para fornecer diversos serviços para os seus administrados. Eu trabalho no Ministério Público, e no Ministério Público, por exemplo, ele utiliza o sistema da Microsoft, de nuvem, de segurança, enfim, todos os aplicativos. E muitos outros casos também, em que empresas privadas de tecnologia elas vão servir de porta de entrada, de proxy para a dimensão digital para os poderes públicos, né? Parcerias público-privadas, não raro, o que ficou conhecido como o aperto de mão invisível, né? Então, o que a doutrina vem defendendo é uma regulação justamente híbrida dessas plataformas, né? No sentido de se tentar preservar interesses públicos, de se tentar preservar interesses da coletividade e também direitos humanos e direitos fundamentais nesses ambientes, que passam a ser interpretados tanto em extensão quanto aplicação por essas próprias plataformas. E aí, de novo, a gente retorna à questão da moderação de conteúdo ou a desplataformização de pessoas, de trabalhadores, enfim. E para isso, gente, para que essa regulação seja híbrida, é necessário que haja uma releitura, então, de princípios e de institutos jurídicos, de modo que seja adequado, então, a essas novas situações, né? E de repensar, inclusive, a eficácia dos direitos fundamentais, mas não uma eficácia horizontal, né? A eficácia horizontal são em relações paritárias, mas em uma eficácia diagonal, ou seja, não é a vertical, que a vertical é do Estado para o indivíduo, mas diagonal é quando há relações que não são paritárias, e há exercício injustificado de poderes, como por exemplo, nas relações de consumo e nas relações de modo geral dos usuários com as plataformas que são submetidas ao CDC por interpretação, por entendimento do próprio STJ, né? Então, essas são algumas premissas básicas para o entendimento do direito de validação, que a gente vai resumir, então, da seguinte maneira: as plataformas elas controlam cada vez mais diversos aspectos da nossa vida, e aí seja como trabalhador, seja consumidor, seja mesmo como cidadão. E essa vai ser, então, a justificação dessa estrutura híbrida de regulação e também de aplicação de direitos fundamentais e direitos humanos, se vamos falar, então, de um direito global, de um direito transnacional, dado que direitos fundamentais são uma tradução, digamos assim, de direitos humanos internalizados na nossa própria ordem jurídica doméstica. Mas ainda não basta isso, né? A gente vai precisar de uma outra premissa que deve ser sinalizada antes que a gente possa efetivamente avançar, que é o conceito de inteligência artificial. Tem um autor alemão, Jürgen Betz, e ele vai nos dizer que para a gente compreender a inteligência artificial, não é necessário perguntar se ela é efetivamente inteligente e se ela pensa, até porque não existe um conceito amplamente e unanimamente abarcado por todos, né, do que seja efetivamente inteligência. Quanto mais o adjetivo artificial que significa essa inteligência. Então, para esse autor, isso não é uma coisa profícua, não leva a nada, leva só a discussões, claro, são discussões relevantes, mas são discussões relevantes para a filosofia, para a sociologia, talvez, enfim, para outros ramos. Para nós, pelo menos agora no nosso estágio evolutivo, em termos da tecnologia, e é isso que esse autor vai dizer, mas não só ele, o professor Hans Miklitz também ele compreende dessa forma, que é preciso entender, então, como a inteligência artificial funciona e quais são os seus impactos atuais, não só os atuais, mas como os prospectivos em relação às pessoas, né? E é isso, então, que a gente se propõe a fazer. Não é necessário uma conceituação precisa do que vem a ser inteligência artificial, mas sim as funções que atualmente são possibilitadas por meio dessa tecnologia, que é empregada, diga-se, né, refira-se, é empregada por alguém, por algum ser humano, mesmo que seja por uma pessoa jurídica, há um ser humano atrás, e isso, já adianto, é relevante para fins, inclusive, de responsabilidade civil, no que tange a inteligência artificial. São, né, instrumentos de controle, ou são instrumentos em poder, ou então instrumentos
desenvolvidos por seres humanos e que, assim, devem ser enxergados, pelo menos, contemporaneamente, né? Quando a inteligência artificial for senciente ou realmente aprender a pensar com autonomia, ter sentimentos e passar a se reproduzir de uma maneira própria, talvez esse entendimento caia por terra e a gente tenha que pensar numa personalidade eletrônica, como já foi aventado na Europa, né? Mas isso ainda não é uma unanimidade. Então, feitas essas considerações iniciais, a gente vai passar rapidamente para a primeira parte do nosso conteúdo, que é justamente a principal função da inteligência artificial, e ouso dizer também que é uma das principais funções do tratamento de dados pessoais, né? E o que é isso? É justamente a formação de perfis que é atribuído a cada pessoa, e aí formando com isso uma representação digital de cada um de nós, ou como prefere então o autor italiano Stefano Rodotà, o nosso corpo eletrônico, né, constituído por dados pessoais. Então, obrigado, professora Lúcia, muito atenta, já passou para o slide. Tudo vai começar com a perfilização. O que significa isso, né? Eu já dei mais ou menos um spoiler para vocês, mas como o próprio nome diz, é traçar um perfil, simplesmente é traçar um perfil. Mas nada é simples quando a gente pensa em inteligência artificial, não é? E por mais que seja um assunto momentoso, né? Ele caiu, a perfilização caiu nas graças dos estudiosos do tema nos últimos anos. Ele em si, né? A perfilização em si não é uma coisa nova. Se a gente for parar para pensar, na década de 1950 já existia a perfilização no mercado de consumo para segmentar o público consumidor, mas não era e-mail, não era micromarketing, não era nada. Era para enviar catálogos mesmo de compras pelo correio. Uma coisa bem analógica. Eu tinha, inclusive, uma tia que trabalhava com isso e quando sobreveio a internet, então ela, coitadinha, ficou sem emprego, né? Mas já um pouco mais recente, acredito que pela década de 70, mas não tenho a precisão a respeito exatamente do ano para vocês, o FBI ele começou a traçar o perfil de assassinos e serial killers, né? E aí o uso na polícia, o uso criminal. E o que vai ter de novo, então, e por que atraiu a atenção de tanta gente? É justamente o Big Data, a inteligência artificial, né? Claro, os algoritmos que formam essa inteligência artificial e as plataformas que, entre aspas, funcionam como máquinas extratoras de dados. E isso, como a gente pode imaginar, e não só imaginar, todo mundo fala, né? Se tornou um lugar comum, possibilitou, então, o acúmulo de dados, uma vasta coleta que até então não era regulada, não é? Mas também foi possibilitado pelo maior processamento, poder de processamento de dados, uma transmissão mais veloz de dados, inclusive métodos cada vez progressivamente mais sofisticados de análise desses dados, né? Sem falar na especialização de empresas em venda de perfis de consumidores, enfim, de sujeitos, vídeos data brokers, né? Que eles têm uma atuação bastante relevante no mercado de dados, que é um mercado bilionário atualmente. E por conta de tudo isso, então, a perfilização, essa técnica, ou melhor, essa prática, ela está hoje muito mais barata, né? Muito mais precisa e com aplicação em quase tudo que é digital. De modo bastante geral, a perfilização ela vai servir para descobrir conhecimento, né? E descobrir conhecimento sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente sobre pessoas, pode ser sobre ambientes, pode ser sobre objetos, smart, efetivamente sobre qualquer coisa que tenha conexão com a internet, que tenha a capacidade de trocar dados ou de fornecer dados direto ou indiretamente. Mas no nosso caso são os titulares de dados, e aí ela vai ser utilizada tanto no setor público quanto no setor privado. No mercado de consumo, por exemplo, essa perfilização ela vai poder servir para personalizar produtos e serviços, né? Personalizar também estipulações contratuais, como os preços, inclusive outros tipos de cláusula,
o que inclusive levanta questões acerca da natureza do contrato de adesão, mas também medicina preventiva, diagnóstico de médicos e as recomendações que a gente tanto gosta de filmes, né, na Netflix, de livros, na Amazon e por aí por diante. E aqui tem um caso bastante emblemático, apesar de não ser novo, que é o caso da loja Target, que enviou uma publicidade para uma menina, enfim, uma adolescente, se não me engano, relativa a produtos de gravidez, e aí o pai dela descobriu através disso que a filha estava grávida, né? Então, o marketing altamente capilarizado, ele também é uma das principais utilizações, se não uma das mais preeminentes utilizações da perfilização. Mas também a gente pode pensar, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Uma das utilizações é a própria seleção de pessoas para vagas de emprego. Aí a gente pode pensar na GUP, no Cato, tem várias empresas desse tipo que levantam questões, inclusive éticas, com relação à seleção de acesso, né, ao mercado de trabalho de um modo geral, ou mesmo, então, para verificar a viabilidade da manutenção desse vínculo contratual ou não. E aqui a gente pode pensar, por exemplo, na prestação de serviço do motorista do parceiro, entre aspas, né, da Uber. Como regra, esses parceiros, eles são desligados ou eles são suspensos mediante decisões automatizadas. E aqui a gente pensa que quando a gente avalia um motorista do Uber, a estrelagem que a gente dá é para os outros consumidores, e aqui a gente se engana profundamente. A estrelagem que a gente dá, as avaliações que a gente faz para as pessoas, em relação às pessoas para a plataforma, é para a própria plataforma pretensamente manter a qualidade e a segurança do serviço que presta, né? Então, há vários tipos de aplicações da perfilização no mercado de consumo, no mercado de trabalho, em questão de acesso à educação nos Estados Unidos, por enquanto, muito mais que aqui, e inclusive em sentenças, na justiça, tem o caso do Compass, né? Tem várias aplicações. Mas isso tudo é uma questão bastante complexa, né? Quando a gente vai pensar como que se faz a perfilização, como é que ela é. Quais são os passos, né? Melhor dizendo. De um modo geral, a gente pode pensar da seguinte maneira: os dados pessoais, eles são coletados, e aqui eles são coletados, né, por diversos aspectos. Eles podem ser colhidos diretamente na internet, eles podem ser fornecidos pelos próprios usuários, eles podem ser observados, podem ser coletados metadados, qualquer coisa pode ser utilizada na formação de perfil, né? E aqui a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi muito inteligente, porque ela equipara todos os dados que são utilizados para a formação de perfil a dados pessoais. E isso é relevante porque existe uma etapa intermediária, que é a próxima etapa, digamos assim, que é a anonimização desses dados, né? Ou seja, eles perdem essa característica, essa capacidade de identificar uma pessoa natural. E aqui a gente vai perceber um problema. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, eu tenho um probleminha que eu sempre falo LGDP, mas é LGPD, essa é a característica principal que atrai o seu âmbito de incidência, né? Ser uma pessoa identificada ou então identificável. Então, essa possibilidade de identificação da pessoa é relevante. No momento que ela perde essa capacidade de identificação, não se aplica mais a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando esses dados eles são anonimizados, a Lei Geral de Proteção de Dados ela para de ser aplicada, né? E aí esse perfil, esses dados que foram coletados, eles ficam como se fosse pairando normativamente, digamos assim. E com isso, com esses dados anonimizados, então é formado um banco de dados, e nesse banco de dados vão ser aplicadas várias técnicas. Aí temos machine learning, deep learning, redes neurais, temos, enfim, uma variedade de técnicas que a gente convenciona, então, chamar aqui como inteligência artificial, que também são constitutivas de inteligência artificial, que não são meramente robôs, mas
os sites da internet, as decisões que são tomadas na Netflix para nos recomendar alguma coisa são, de fato, inteligências artificiais, e elas servem para descobrir correlações, né, entre os dados e, a partir disso, inferir informações preditivas, ou seja, aquelas que são direcionadas para analisar comportamentos futuros, ou melhor, para prever comportamentos futuros. E isso é uma mudança também muito significativa na forma de geração de conhecimento, porque a causa das coisas, a causalidade, perde importância quando a inferência, a inferência não se baseia em causa, se baseia em correlações. Mas eu vou dar um exemplo para ficar um pouquinho mais claro, né? É possível que uma inteligência artificial ela encontre uma correlação entre comprar cerveja 2 vezes por semana, jogar videogame, ser do sexo masculino e ter mais de 30 anos para, por exemplo, negar uma contratação de um empréstimo, de um crédito. Nessa hipótese, né, já que a hipótese, hipoteticamente falando, essa inteligência artificial ela vai definir que quem compra cerveja, joga videogame, é homem e tem mais de 30 anos, tem X% de chance de não pagar o empréstimo. Vamos supor que tem 90% de chance de pagar o empréstimo. E isso é uma inferência, né? É um dado que surgiu a partir de correlações entre vários dados. Não há uma causa exata para isso, não há uma explicação exata para isso, né? Ela simplesmente encontrou esse padrão nos dados. Mas ok, nessa fase, então, o perfil do grupo foi formado. Homens que compram cerveja com mais de 30 anos e que jogam videogame. Bom, retomando, voltando para as fases, então, os dados pessoais são coletados, anonimizados, tratados, esse perfil de grupo é formado sem aplicação em nenhuma pessoa específica por enquanto, né? Ainda. Daqui em diante, então, a partir do momento em que esse perfil é aplicado a mim, a Lei Geral de Proteção de Dados é, digamos assim, ativada novamente, né? E por quê? Quando esse perfil de grupo ele é identificado como compatível com os meus próprios dados pessoais que estão sendo coletados ali na hora, esse perfil vai ser aplicado a mim. Então, esse perfil de grupo ele é transformado no meu perfil individual, né? E ele aglutina esse perfil de grupo com as minhas próprias características que são reveladas nos dados. E a partir daí eu sou tratado conforme o homem com mais de 30 anos que joga videogame e compra 2 vezes por semana cerveja, que não vai pagar empréstimo, mesmo que eu tenha um histórico de crédito positivo. E daí, então, gente, que a natureza do perfil, isso tem alguma discussão na União Europeia, mas como eu falei para vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados para Inteligente equiparou os dados que não são pessoais a pessoais, quando aplicados em perfil. Tem uma certa discussão a respeito dessa natureza jurídica no perfil lá. Aqui, essa discussão não parece ter muito sentido, né? E esse perfil, ele vai ser um dado pessoal, mesmo que o perfil esteja errado, mesmo que, por exemplo, eu compre cerveja para o meu pai e não seja eu que tome, ou mesmo eu não compro cerveja, mas a inteligência artificial que identifica que eu compro cerveja, ela vai né, vai me tratar dessa forma. Então, o perfil ele pode ser impreciso, ele pode estar errado, ele pode estar desatualizado, ele pode não corresponder à realidade observável, né? Não tem a verificabilidade, mas de todo modo é um dado da pessoa referente à pessoa, porque o critério é a identificação real ou potencial da própria pessoa e não se o dado está correto ou não, né? Então é uma nova peça informacional a meu respeito, portanto, a sua natureza jurídica é de dado pessoal. Mas assim continua um pouco abstrato, né? Então vamos dar um outro exemplo com alguns dados apenas que suponho que vai facilitar o entendimento. Vamos supor que uma empresa X, sei lá, Revistas Limitada, queira vender justamente revistas da matéria de direito do consumidor para professores que se dedicam ao estudo do tema, né? Se houver, por exemplo, somente acesso à plataforma Lattes e anonimizar os dados, eles vão poder, mesmo assim, traçar um perfil.
E vamos supor, agora, com essas informações, que essa empresa tem interesse em vender essas revistas para professores do município, residentes do município de Macaé. Vamos supor. A professora Lúcia está rindo, acho que ela já conhece de onde isso vai dar. Isso é um dado, né, gente? Isso é um dado geográfico, referente à localização. Agora vamos colocar mais um dado, mais um pequeno dado, um pequeno pedaço de informação. Essa empresa ela vai querer direcionar a publicidade apenas para professoras do sexo feminino, porque supostamente essas professoras elas são mais atentas e elas leem os seus e-mails mais que os homens. Mas aqui um parêntese, gente, pelo amor de Deus, isso tudo é uma hipótese para fins de exemplificação, não levem a sério, tá? Mas até agora, então, foram dois dados, né? Dois tipos de dados, aí um dado demográfico, digamos assim. Agora, então, para vender essa revista, eles querem direcionar essa publicidade para quem tem mais de 10 produções acadêmicas ao ano. Aí já são 3 dados, né? Que consta no Lattes, é de fácil verificação. Mas eles vão além, eles querem que essa professora, então, não esteja aposentada, porque professores aposentados têm menos chances de produzir do que professores que estão nativos. Juntamos aí 4 dados. Mas eles vão além, porque eles conseguem cruzar os dados do Lattes e conseguem fazer maravilha com eles. E eles querem uma professora que não esteja aposentada, que mora em Macaé e que trabalhe numa universidade federal, porque supostamente, pelo menos, professores de universidade federal produz mais do que os da universidade privada. Novamente, isso é uma hipótese que eu trouxe para vocês, é só um exemplo. Então, até aí, 5 dados já foram, né? Mas eu digo mais, gente, eles querem mais. Eles querem que essa professora que mora em Macaé, que não está aposentada, que dá aula em universidade federal, que essa professora tenha um grupo de pesquisa. E aí já foram 6 dados, né? E mais ainda, eles querem que o tema do grupo de pesquisa seja vulnerabilidade. E mais, vulnerabilidade em direito privado, que é um tema muito afeto ao direito do consumidor. Quantos dados a gente tem aí? Temos 6. Temos 6 tipos de dados. E aqui a gente consegue, gente, chegar a um perfil individual. Vocês conhecem alguém que tem todas essas características? Hein? Gente, alguém me responde aí. Alguém conhece uma professora que seja assim? Eu conheço. E qual é o nome dela? Lúcia. Tá aí, ó. Viu? Viu, gente? Voa lá. Vocês acertaram. Então, vejam que isso apenas é uma base de dados, né? E com apenas 6 informações, a gente chegou a uma pessoa específica, a professora Lúcia. Agora, imaginem grandes plataformas, né, que analisam cada curtida que vocês dão, que analisam cada postagem, cada som, cada vídeo, tudo que vocês fazem. Desde horas que vocês ficam conectados até os estados de humor e até inferindo possíveis doenças como depressão que vocês têm. Essas plataformas, elas têm milhões de pontos de análise de dados, né? Isso para vocês compreenderem o poder que os dados têm na perfilização. E por isso que eu trouxe na imagem, não sei se vocês viram, o filme Não Olhem para Cima, que acho que está disponível na Netflix. É um filme incrível, assim, tem uma sátira muito inteligente. Ariel, exatamente, Ariel. É um filme incrível e que, inclusive, é bastante propício ao momento político, espero que seja o momento político passado de vez, da história do Brasil, recente, né? Da história recente do Brasil. Mas, de todo modo, lá tem aquele gênio da tecnologia, que é o... Não sei se é o cara do Twitter, como é que é o nome dele? Gente, ajudem aí o cara que comprou o Twitter. O Elon Musk. O Elon Musk? Esse aí, o Elon Musk ou aquele cara que assumiu a Apple, que eu não lembro o nome dele também. Enfim, esse cara faz referência certamente a uma dessas pessoas, e ele utiliza no filme os algoritmos, não é? E a inteligência artificial em uma certa hora para dizer como as pessoas vão morrer.
E a máquina retorna para uma pessoa lá em específico, dizendo que vai morrer daqui não sei quantos mil anos, comido por um bicho, sei lá, um nome estranho que ninguém conhecia. Acharam isso tudo muito estranho, mas a vida seguiu no filme, né? A história seguiu. Eu não vou dar o spoiler, porque senão eu estaria contando o final do filme. Mas eu sugiro que vocês, se tiverem disponibilidade, vejam. Vocês vão lembrar do que eu falei para vocês agora. Retrata bem essa questão dos poderes que contém os dados, né? E mais que os dados, a análise da inteligência artificial. Mas voltando aqui, a gente tem questões problemáticas nisso. E a gente falou um pouco já sobre algumas delas, mas a gente vai retornar bem rapidinho, porque eu já estou me passando aqui. E a primeira dela, então, vai ser os perfis podem ser errados, né? Eles podem conter informações que não necessariamente vão se aplicar a nós, mas que efetivamente são aplicados, né? E a gente é tratado assim como se fosse realidade. E os perfis, eles também podem ser baseados em dados antigos, né? E isso pode perenizar opiniões, atributos, características, enfim, que não são atuais e que não nos representam mais. E aqui a gente também vai ser tratado como se assim fosse, né? E aí tem doutrinadores já defendendo o direito a um fresh start, um recomeço digital, ou mesmo o apagamento de perfil, né? Que é diferente de um direito ao esquecimento que tem a ver com acontecimentos históricos, né? Com a verdade, é outra questão. Aqui é especificamente de perfil. E isso é um problema, não deixa de ser mesmo um problema que atinge o princípio da qualidade dos dados, né? E a qualidade do próprio perfil, mas não só isso, como também os métodos utilizados, que eles vão poder ser enviesados, eles podem pegar certos atributos sociais e elevar baseados em preconceitos, enfim, ou então não estarem mesmo corretos. Mas o que eu quero enfatizar com vocês é que o perfil, então, ele se torna um dos principais meios de representação nossa perante instituições tanto públicas quanto privadas, e isso vai determinar para a gente oportunidades de vida, acesso a serviços, acesso a produtos, ou mesmo acesso ao mercado de trabalho, utilidades e serviços do setor público. Por exemplo, se vocês lembram, no período da pandemia, a maioria do auxílio emergencial era feito por aplicativo de celular, né? E quem não tinha celular, quem não tinha acesso a isso? Isso não foi estritamente levado em consideração. E há, inclusive, um estudo da FGV, agora não me lembro se é FGV São Paulo, mas um estudo da FGV que trata sobre a efetividade dessa questão do auxílio emergencial para pessoas que não tinham acesso à tecnologia. Mas qual que é a grande encrenca aqui, né? Além disso tudo que a gente falou, não quero que vocês se assustem, mas uma outra encrenca que existe é a transposição de vulnerabilidades que são, entre aspas, analógicas, pertencentes a nós mesmos, ao ambiente digital, né? Como se as plataformas e a inteligência artificial, elas conseguem, não como se, elas efetivamente conseguem fazer uma imagem nossa, seja ela errada, imprecisa ou não, mas elas conseguem. O que muitos chamam, inclusive a professora Laura Chertel Mendes, ela chama de homem de vidro, né, de consumidor de vidro, ou então utilizam a analogia do espelho de mão única. E por que, né, o espelho de mão única? Porque somente o sujeito que é transparente, ao passo que as empresas elas utilizam sistemas opacos em suas atividades, e aqui uma opacidade intencional, né, no sentido de esconder efetivamente os processos, ou mesmo uma opacidade jurídica, o segredo industrial e comercial, e a opacidade mesmo da própria técnica, que muitos cientistas de dados nem conseguem compreender como a inteligência artificial chegou em determinado resultado. Mas, de todo modo, essas vulnerabilidades do mundo real, elas são transpostas, né, em formas de dados, elas formam esse perfil, elas se agregam ao nosso perfil, afora aquelas vulnerabilidades que elas são criadas e que a gente nem tem noção dessas próprias vulnerabilidades. Por exemplo, o sistema pode entender que nós temos, sei lá, determinada doença e que, na verdade, nós não temos essa doença. Ou outras vulnerabilidades mais neuropsicológicas que nem com terapia as pessoas conseguem compreender, mas que o sistema tem esse poder.
e isso vai ser utilizado, então, para tomar importantes decisões sobre a nossa própria vida. Então, a gente passa a ser um sujeito, né? A transformação das pessoas em mercadorias, que nem nos conta Bauman, né? A gente passa a ser objeto de decisão, da decisão, melhor falando, da inteligência artificial, e às vezes mesmo a gente nem sabe que isso está ocorrendo, e desse modo, para muitas pessoas, isso nem é um problema real. Quando eu falei com algumas pessoas que não são da área do direito, ou melhor, que não são da área da proteção de dados e da inteligência artificial, para elas isso é um problema fantasioso, né? Isso vai nos levar, então, ao próximo slide, professora, por favor. Mas os perfis, gente, se eles forem formados por determinada empresa e eles ficarem guardados, não vai nos representar grande coisa, né? Não vai modificar nossa vida em praticamente muita coisa. Então, esses perfis e todas essas questões que a gente falou agora, são um valor latente. E é um valor latente que está esperando o seu uso, né? Então, a grande questão aqui não é exatamente a perfilização. É feita a perfilização e tem problema. Não. A perfilização começa a apresentar problema quando ela é aplicada, quando ela é utilizada. E aqui é precisamente que entram, então, as decisões automatizadas baseadas em perfis. Elas são, de modo bastante rapidinho, de modo geral, elas são processamentos de dados também que vai utilizar esses perfis como substrato para que essa inteligência artificial, em nome de uma empresa, em nome do governo, em nome de alguém, para tomar alguma decisão, não só sobre uma pessoa, pode ser sobre algo também, uma situação, mas no nosso caso, como são baseados em perfis, é sobre uma pessoa. E há, nesse sentido, um verniz de objetividade, né? Porque essas decisões automatizadas, elas remontam, então, a operações lógicas, a operações matemáticas, e que por isso elas vão ser mais precisas, elas vão ser mais acuradas, né? E é por isso que tanto o setor público quanto o privado tem tanto interesse nessa utilização, além, é claro, de questões de eficiência, corte de custos, enfim. Mas não vou me demorar muito nessa questão, apenas quero destacar alguns pontos centrais, né? A grande vantagem dessas decisões automatizadas é a remoção do elemento humano na tomada de decisão. E é justamente por isso que esse verniz, né, esse discurso de objetividade em torno dessas decisões foi criado. Porque seria, então, o fator humano, os seres humanos, que trariam esses vieses, que trariam preconceitos, que trariam discriminações, enfim, subjetividades que nem sempre seriam positivas para definir alguma coisa em relação a uma pessoa. Só que nesse discurso todo se perde de vista que o elemento humano ele vai estar sempre presente em algum momento, né? Mesmo nos algoritmos que não são supervisionados, ou seja, aqueles que que aprendem com o ambiente, que se retroalimentam, que se corrigem sozinhos, entre aspas, corrigem, não é? Mesmo nisso, não supervisionados porque eles não têm supervisão necessariamente por um ser humano. Algum humano, em algum momento da fase de desenvolvimento desse algoritmo, dessa inteligência artificial, vai existir, né? Nem que seja ali no design, na programação. E aqui a gente já vê um problema de diversidade que ficou bastante esclarecido, ou bastante que veio à luz do dia, digamos assim, como o problema do white guy problem, né? Engenheiros, cientistas, designers de dados e algoritmos, essas pessoas normalmente são homens, né? Moram ou trabalham no Vale do Silício, por exemplo, são brancos e têm um nível alto de vida. E são essas pessoas que elas vão definir o que é, digamos, o padrão do que é um sucesso para determinada situação, o que é aceitável e o que não é, a partir de elementos valorativos que eles mesmos vão definir e a partir do que eles mesmos elegem como parâmetros, né, que vão ser propícios, então, para atender os interesses aqui na nossa questão de mercado de consumo e de mercado de trabalho também, notadamente comerciais. E aqui
como a gente comentou antes, daquele aperto de mão invisível, inclusive no setor público em determinadas situações. E aí também, gente, outra coisa que eu gostaria de indicar para vocês é o documentário da Cathy O'Neil, que fala justamente sobre isso, né? Vieses, discriminações. No caso do documentário, especialmente, foi a discriminação racial, tendo como exemplo aí a dificuldade de reconhecimento facial para pessoas pretas em comparação a pessoas brancas, né? Mas, de todo modo, essa é uma das principais características, né, das decisões automatizadas, não ter uma intervenção humana significativa. Um outro elemento que deve existir é se tratar de uma decisão, né? Ou seja, tem que definir alguma coisa, mesmo que essa definição seja um passo intermediário para outra coisa. Então, não é um mero processo. Tem que haver uma carga valorativa que decida alguma coisa. E é por isso, exatamente por isso, que a Lei Geral de Proteção de Dados vai tratar da perfilização em conjunto com as decisões automatizadas. Elas não são tratadas separadamente. No artigo 20, a gente vai, rapidamente, daqui a um pouco a gente vai chegar lá, no artigo 20 trata das decisões automatizadas, inclusive aquelas destinadas a traçar o perfil, daí tem perfil de crédito, de consumo, enfim, né? E aí, essas decisões não bastam que definam alguma coisa, né? Elas têm que ser significativas para o titular. E aqui é um problemão, né? Porque isso é muito subjetivo. O que é muito significativo para mim? O que é muito significativo para a professora Lúcia? O que é muito significativo para o Jones? Há quem diga, né, que será significativo se modificar direitos ou então que não oportunizar o exercício de direitos ou alguma coisa assim. Mas a lei, do jeito que está agora, ela não fala isso, ela fala em interesses. Então, agora pode ser qualquer coisa. Desde a recomendação de filmes da Netflix, por exemplo, se tem um sujeito que é um religioso muito fervoroso, daqueles radicais assim, ele pode achar que o interesse dele em não ver recomendações de filmes LGBTQIA+, por exemplo, é relevante e que poderia efetivamente desengatilhar ali o artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, do jeito que está, pode ser qualquer coisa, apesar de haver um certo esforço, pouco, mas há um certo esforço da doutrina em definir essas questões, né? Mas aí também um lugar mais comum, um lugar mais aceitável é, por exemplo, a negativa de um crédito. Então, são amplas as situações que vão abrir margem para que as decisões automatizadas elas sejam identificadas como significativas ou não para o sujeito, né? E aí é apta a acionar os direitos, então, relativos a ela. E isso porque, gente, não é só recomendação de filme, né? Há severos riscos, sérios riscos, inclusive, na sua utilização. Por exemplo, discriminação, a gente acabou de falar, né, da discriminação racial, mas vamos pensar também na discriminação geográfica, o geopricing e o geoblocking, um caso famoso que aconteceu aqui no Brasil de uma agência de viagem virtual, eu não sei se a qualificação é agência de viagem virtual, mas de um site, de um aplicativo que vende passagem, vende pacotes, enfim, todo mundo aqui conhece, não vou dizer o nome, mas todo mundo aqui conhece, que aconteceu, né? E aí eles cobravam valores diferentes para diferentes regiões do Brasil, ou então para diferentes nacionalidades, e isso foi entendido como discriminação geográfica. Ou a gente também pode pensar em gênero, né? O limite do cartão de crédito para a mulher ser menor que para o homem, mesmo que essas pessoas elas ganhem a mesma coisa e que sejam do mesmo núcleo familiar. E isso, gente, vocês podem achar, não, isso é um exemplo que ele inventou, não é? Isso foram casos reais mesmo que aconteceram, né? E aí a gente pode fazer outros exemplos, né? Aí teve a discriminação por causa de um gene de uma consumidora foi contratar, não lembro se era um plano de saúde ou um plano de vida, mas de alguma forma essa seguradora, né, ela teve acesso aos dados genéticos dessa consumidora e ela negou a contratação simplesmente porque ela tinha um gene que apresentava, sei lá, 60% de chance de desenvolver um câncer. E isso foi um caso real na Austrália.
né? Então, são várias essas questões, mas nem só isso, né, gente? Nem só a discriminação, perda de grau de autonomia também. Vamos pensar que as decisões automatizadas, elas vão desde recomendar alguma coisa, portanto, nesse caso, vamos pensar no consumidor, por exemplo, que vai comprar um livro da Amazon. O livro que é recomendado para mim, eu tenho plena capacidade de decidir se eu quero comprar ou não, ou se eu quero pesquisar outros. Então, eu tenho uma autonomia forte. Mas também a inteligência artificial ela pode decidir sobre a pessoa, né? A transformação da pessoa em objeto de decisão. Então, a pessoa tem zero autonomia, ela tem efetivamente uma perda significativa de autonomia, inclusive de contestar essa decisão, né? O que não acontece no mundo analógico. Por exemplo, se o gerente do teu banco ele te diz pessoalmente que não vai poder te conceder um crédito, vai perguntar, mas por quê? Quais são os motivos que tu não tá? E a pessoa provavelmente vai te responder. E na dimensão digital não funciona desse jeito, né? E isso não deixa de representar, digamos assim, uma seleção de pessoas, nesse último caso, né? Decidir algo sobre a pessoa. O que pode se configurar uma prática abusiva de acordo com o artigo 39 do CDC. Inclusive, se recusar produtos, se não tiver justa justificativa e se tiver no estoque, por exemplo. Mas também pode representar uma seleção de produtos e serviços mediante pagamento, né, de quem fornecer. Aí tem os ranqueamentos lá, tem uma norma europeia recente sobre isso, e a problemática disso é a não variabilidade do poder de escolha do consumidor. Inclusive, o projeto de lei 3514, que trata da atualização do CDC justamente em relação ao comércio eletrônico, traz como novo direito básico do consumidor a liberdade de escolha, que também vai abarcar esses casos, caso seja efetivamente no mercado de consumo, né? Mas, gente, nesses casos todos, então, para ficar bem claro e resumindo, fechando isso aqui, acessos e oportunidades eles são mediados por inteligência artificial, com processos opacos e com pouca ou nenhuma possibilidade de reversão por parte do afetado em respeito ao resultado da decisão, né? E isso é um grande problema que ainda não tem solução, apesar de ser endereçado já na Lei Geral de Proteção de Dados. Professora Lúcia, por gentileza. E o que vai nos dizer, então, a Lei Geral de Proteção de Dados? Em comparação com a União Europeia, lá na União Europeia, né, no GDPR, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, se proíbe, de modo geral, as decisões totalmente automatizadas, mas há relevantes exceções, né? Ali, entrar no contrato, enfim, tem algumas exceções que alguns autores dizem que pode esvaziar essa proibição geral, mas o que é interessante é que mesmo nessas exceções que autorizam a utilização das decisões totalmente automatizadas, no GDPR se sinaliza por salvaguardas adicionais, né? Tem algumas salvaguardas ali. Na nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a abordagem é bem diferente. É uma abordagem totalmente permissiva. Se a gente for ver ali no caput, não fala que é proibido utilizar, né? Fala ali do direito de revisão. Então, a abordagem é bem permissiva, é uma abordagem diferente. Então, no Brasil, se permite as decisões automatizadas, incluídas aqui as definições de perfis e a salvaguarda. Eu rio, gente, porque assim, não dá. A salvaguarda que tem aqui no Brasil é o direito de revisão. Mas olha só que... eu ia falar um palavrão, mas como está gravando, não pode. Olha só que coisa ruim. Né, então, vamos dizer assim, aqui que o pepino mora. Por quê, gente? Originalmente, estava previsto, melhor dizendo, no artigo 20, que a revisão, esse direito de revisão da decisão automatizada, fosse feita necessariamente por um ser humano. Mas aí chegou o ex-presidente e vetou essa previsão, restando somente o direito à revisão. Que desse modo como está, o direito à revisão é um direito vazio. Por quê? Se torna vazio por quê? Né? Porque a mesma máquina, digamos assim, o mesmo algoritmo, a mesma inteligência artificial, pode vir a fazer a revisão e retornar o mesmo resultado. Afinal, estamos falando do mesmo algoritmo com o mesmo modelo, né, computacional. Então, não vai ter na lei, não vai ter e não tem na lei, melhor falando,
obrigatoriedade desse componente humano revisar, o que esvazia, então, o próprio objetivo da norma, né? Então, se tornou faculdade do controlador de dados a revisão da decisão por uma pessoa, e não uma obrigatoriedade. Opa, quase gaguejei. Quase não, gaguejei. E que também isso se critica, né? Porque, enfim, as pessoas, mesmo a revisão humana se critica, melhor falando, porque as pessoas elas tendem a confiar cegamente nas decisões automatizadas tomadas por inteligência artificial, porque elas próprias não têm a capacidade mental, a capacidade biológica, cerebral, não é? De avaliar a mesma quantidade de dados que a inteligência artificial tem e que resultaram naquela decisão. Então, o que eu penso? Se a inteligência artificial consegue fazer um espelho de mão única, consegue me transformar em transparente, descobrir coisas sobre mim que eu nem sei, então ela deve estar certa, né? Porque é tudo matemática, é tudo cálculo ali, então, e lógica. Então, provavelmente, eu vou confiar nessa decisão. Mas aí, beleza, vocês podem me dizer, mas Guilherme, temos o direito à explicação. Tem mesmo, mas aí é outro pepino. Vejam que o direito à explicação na lei, ele vai se referir apenas aos critérios e aos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, e aqui é novamente observado o segredo comercial e industrial. Por que eu falei que é um pepino? Né, gente? Porque justamente não se trata do resultado da decisão. Se trata do procedimento, se trata do processo. E faz sentido, não é? Porque, afinal de contas, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata do processamento, do tratamento de dados. E não se ocupa efetivamente do resultado da decisão que é baseada nesse tratamento, por mais paradoxo que possa parecer. Então, não se ocupa, né, desses elementos que levaram a decisão, ao resultado da decisão, e sim desses critérios. É diferente, né? Na explicação, por exemplo, seria suficiente dizer que dados relativos, vamos supor, ao histórico de crédito e ao Lattes são levados em consideração na decisão, e que o histórico de crédito tem peso 2 na decisão e que o Lattes tem peso 3. Aí eu pergunto para vocês, isso adianta alguma coisa? Para mim, não adianta. Porque o resultado permanece imprevisível para mim, né? Mesmo considerando esses dados e os parâmetros utilizados. Então, para nós, leigos, e mesmo para cientistas de dados, pessoas altamente especializadas nisso, isso é nada. O que eu vou fazer com isso, né? A lei não me garante nada mais, ela não me oportuniza nada mais. Basta isso, basta que me informe sobre os parâmetros e os critérios para eu me conformar e aceitar que aquela decisão, esteja ela correta ou não. E se eu não concordar com o resultado, né? E se a decisão for importante para mim? Vamos pensar novamente, no período da pandemia, vamos supor que eu precisasse de um crédito para pagar a internação de um familiar meu que estivesse na UTI. Né? E mesmo que eu tenha um bom histórico de crédito, sei lá, pelas minhas características de ser homem, mais de 30 anos, beber cerveja 2 vezes por semana e jogar videogame. Eu não gosto de videogame, mas no exemplo eu jogava videogame. A análise ia resultar em negativa da contratação. O que eu poderia fazer de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados? No máximo, pedir uma revisão feita por uma máquina, não necessariamente por um ser humano. E professora Lúcia, por gentileza, pode fazer. E aí, gente, é aqui que entra em cena o que eu identifiquei no meu doutoramento como direito de validação. O direito de validação, ele não é um direito só, né? Ele é um direito, digamos assim, mais material, mas ele é operacionalizado por outros direitos procedimentais, né? Ou seja, é um supra-direito, é uma natureza de supra-direito, ele está ali, digamos assim, em cima dos outros direitos, mas ele se concretiza a partir da realização desses outros direitos, né? É a finalidade da existência daqueles direitos. E aqui é importante, então, que se diga o significado de validar, né? Validar não é bater pé, gente. Não é o jus esperneante que eu coloquei lá no slide anterior.
ele não se presta para modificar necessariamente o resultado da decisão, mas ele vai se prestar para possibilitar que esse sujeito tenha efetivamente condições de concordar ou não com essa decisão, com o resultado da decisão, e aí, assim, possibilitando respeitar a autonomia privada dos fornecedores, se for no mercado de consumo, e não querer estabelecer determinada relação de consumo, se isso não se configurar uma prática abusiva, né? Desde que faça sentido e seja justificável. E vai ser a partir daí que a gente vai poder pensar em um sistema dialógico cooperativo, né? Dialógico no sentido de estabelecer uma comunicação entre o sujeito que é afetado pela decisão e o controlador de dados, permitindo efetivamente uma participação, esse diálogo, realmente esse diálogo, não é, do titular com o controlador que usa essas decisões automatizadas e que são baseadas nesses perfis, para que ele consiga se manifestar, né? Não só em relação ao seu próprio perfil, por exemplo, meu perfil está errado, eu vou lá, eu quero corrigir o meu perfil está desatualizado, eu vou lá, não mando uma mensagem, mas mando um e-mail, enfim, há instrumentos de resolução desses conflitos que os próprios controladores eles podem instalar, não é? Para que seja resolvido isso, não só em relação ao processamento, que a Lei Geral de Proteção de Dados muito bem trata, mas especialmente com o resultado da decisão. E para isso, para esse direito de validação, para esse supradireito de validação, vai precisar de uma outra estrutura, né? E eu, como eu falei para vocês, no meu doutoramento, eu fiz uma pesquisa bastante profunda, não é, sobre vários modelos, várias salvaguardas em relação a decisões automatizadas, e eu propus uma atualização legislativa na Lei Geral de Proteção de Dados com relação às decisões automatizadas. Professora Lúcia, por gentileza. E aqui ficou, essa é a estrutura que eu cheguei como ideal para esse supradireito de validação, né? Refira-se, então, que esse direito de validação ele não precisa estar expressamente previsto na legislação, mas, porque ele é um supradireito, então, se ele tem os direitos procedimentais que o conformam, está suficiente, não precisa constar expressamente. Então, qual as modificações, né? O titular de dados tem o direito de validar, eu coloquei aqui expressamente, porque, enfim, era minha tese, eu estava defendendo ali um ponto de vista que a bunda não prejudica, mas então tem que validar essas decisões unicamente automatizadas. A Lei Geral de Proteção de Dados fala de decisões unicamente automatizadas e deu, mas como eu falei para vocês, as pessoas tendem a confiar cegamente nessas decisões automatizadas. Então, por isso que eu botei unicamente ou prevalentemente automatizada, né? Com base no tratamento automatizado de dados pessoais, que afetam seus interesses, e aqui ficou igual ao restante do artigo 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. A novidade vem a seguir, né? O controlador ele vai dever, né? Ele deverá então observar o segredo industrial e comercial. Eu não queria colocar isso, mas eu compreendo que a inteligência artificial e os algoritmos eles são proprietários, então eles vão ser protegidos por essas leis relativas, né? Propriedade intelectual, enfim. Então isso não há como retirar, tem que fazer então um sopesamento de interesses no caso concreto. De todo modo, ele tem como dever, então, disponibilizar de modo prévio e de maneira destacada, e aqui a gente entra no direito à informação, né? De informações úteis, inteligíveis e compreensíveis. Se não for assim, gente, não adianta nada, vai continuar daquele jeito, de me dizer peso 1, peso 2, peso 3, o tipo de informação, e eu não vou entender. Ninguém vai entender. Então, tem que ser informações úteis, inteligíveis e compreensíveis a qualquer interessado, né? A qualquer pessoa. Então, informação prévia a qualquer pessoa sobre a existência das decisões automatizadas, incluída a perfilização, é claro, mas também disponibilizar previamente a origem dos dados. Isso porque, gente, muitos dos dados são angariados ou captados, enfim, de fontes ilegais, né, de vazamento de dados, enfim, e isso torna por si só, isso mancha, não é, a decisão automatizada de licitude, um tratamento irregular, efetivamente. Né, obedecida aí a finalidade a que se propõe e a importância e a consequência possíveis deste tratamento ao titular. Como eu falei para vocês, as pessoas acham que isso é bobagem, as pessoas não têm a ciência das consequências importantes que podem vir.
Por isso, esse dever de informar não deixa também de ser um dever de educação de quem utiliza, né, essas decisões automatizadas e a inteligência artificial. E aí também coloquei que é para fornecer, e aqui não é previamente, não é para todos, é quando solicitado, informações também úteis, inteligíveis e compreensíveis sobre os critérios, os parâmetros e os procedimentos. Então vejam que o direito à explicação, ele passa a ser um pedacinho do direito de validação, né? Então ele vai informar os critérios, os parâmetros e os procedimentos, para ver se esse processamento foi ok ou se não foi ok. Mas a gente vai além. Precisa fornecer também justificativa, né, sobre o resultado da decisão em particular, não só dos procedimentos e dos parâmetros que são utilizados em todas as decisões, mas em relação à decisão em particular, e demonstrar a razoabilidade das inferências e correlações utilizadas. Por quê? Porque, como a gente falou antes, as inferências podem ser erradas, as inferências podem ser desatualizadas, elas não necessariamente refletem a verificabilidade, né, a realidade observável. Então, por isso que seria também importante demonstrar a razoabilidade dessas inferências. E, professora, por favor. E aí, chegando no parágrafo 2º, a gente trata das salvaguardas a serem dispostas ao titular de dados, né, que é o sujeito em que a decisão é tomada, aliás, é o objeto da decisão. E aí, note que nesse aspecto, eu coloquei pelo menos as salvaguardas, né? Pelo menos por quê? Porque é uma válvula de escape. Essas salvaguardas, elas são adequadas ao que a gente tem hoje de entendimento da tecnologia. Mas vamos pensar no ChatGPT ou as próximas aplicações que virão. Não necessariamente essas salvaguardas serão as que resolverão, né? Então, assim, pelo menos essas, que é a revisão da decisão, eu considero importante deixar a revisão como uma etapa. Isso porque as coisas são muito rápidas, os perfis mudam, os modelos algoritmos mudam quase em tempo real. Então, eu continuo enxergando utilidade na revisão, né? Manda lá uma reclamação para o controlador e fala, não concordo com essa decisão, eu tenho todas essas informações, solicitei essas informações, eu quero que revise. Aí, se for revisar por máquina, se for revisar por ser humano de primeira, aí não interessa, a revisão, nesse sentido, parece continuar tendo utilidade. Mas não só, né? Também a manifestação do ponto de vista do titular. Por exemplo, eu posso mandar uma mensagem para o controlador perguntando, por que eu tomo cerveja é um critério de avaliação da concessão de crédito? Ou, sei lá, na verdade eu não tomo cerveja, eu compro para o meu pai a cerveja. E isso não deve ser levado em consideração na minha avaliação de crédito, porque não é uma característica minha. Né? Isso, pensa em cerveja, mas pode ser comprar remédio. Sei lá, o sistema pode achar que vocês têm uma doença que vocês não têm, vocês compram para a avó de vocês remédio para diabetes. E aí? Né? Mas não só isso também. Ter a reconsideração do resultado da decisão e da revisão. Né? E aí sim ser realizado necessariamente por uma pessoa natural, mas não uma pessoa natural estampada ali, né? Uma pessoa natural que tenha efetivamente autoridade para modificar a decisão, se for o caso, ou então ratificar. Assim, não, isso aqui no nosso ponto de vista está correto, a gente vai ratificar essa decisão, então a gente não precisa modificar. Mas, de todo modo, esses controladores, eles vão, ao levar, e isso precisa estar mais ou menos escrito, expresso, né? Que eles devem levar em consideração essas manifestações, porque senão fica mais retórico do que útil, né? E aí, como uma maneira de efetivar essa levação em consideração dessas manifestações, justificar, eles deverão justificar e motivar, não é, de maneira também útil, inteligível, compreensível, etc., quanto às solicitações do titular. Vou dizer, a revisão deu que continua assim, mas aí tu manifestou, a gente viu, foi reconsiderar o resultado e não vamos mudar a decisão por isso. Então tem que justificar esse resultado, né? No direito público é mais fácil da gente compreender isso,
porque, enfim, é uma outra estrutura. Mas, como eu disse para vocês, é um âmbito regulatório híbrido, né, que interesses coletivos, públicos e privados, eles tendem a se misturar. Mas aqui também, na Lei Geral de Proteção de Dados, ali fala-se aspectos discriminatórios permanecerem, a INDP, as autoridades competentes, elas vão poder realizar auditoria. Então, é uma faculdade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu não concordo com isso. Porque senão também continua com discriminação, a NDP, sei lá, a NPD está atolada de trabalho com outras coisas e ela não vai conseguir fazer auditoria de todas as coisas. Bom, isso não é problema dos titulares nem dos cidadãos, né? Então, por isso, transformar isso num dever, não numa faculdade, e também desfocar só de aspectos discriminatórios, mas focar também em aspectos abusivos de um modo geral, porque a gente viu que não é só a discriminação que é um problema das decisões automatizadas, né? E aí, ali eu trouxe no artigo, no parágrafo 5º dessa minha proposta legislativa, que constou no final do trabalho. Professora, por gentileza. Gente, já estou acabando, juro para vocês. E aqui, então, em complementação, fazer uma abordagem balanceada, caso não seja possível fazer essas coisas propostas, então não pode usar decisão automatizada. É simples. Nem totalmente, nem prevalentemente. Como é que você vai utilizar uma tecnologia que você não tem certeza de que pode efetivamente explicar por que aquilo aconteceu, por que aquilo está afetando o teu interesse ou mais, está afetando o teu direito? Então, é esse balanço que a gente tem que fazer, não só, né, na questão de preferização e decisões automatizadas, mas na tecnologia de um modo geral. Por gentileza, professora. E aqui, gente, aqui foi uma grata surpresa, né? Eu defendi a minha tese em setembro, e, se eu não me engano, professora Lúcia, a senhora lembra quando foi publicado o substitutivo do Marco Regulatório da Inteligência Artificial? Mas foi mais para o final do mesmo, foi no mesmo ano, mas foi mais para o final. E eu trouxe para vocês a estrutura que a comissão de juristas trouxe para as questões das decisões automatizadas, né? Eu não vou discutir muito em detalhes, eu só quero pensar algumas coisas que estão na minha tese, que efetivamente estão também no marco regulatório, no substitutivo, melhor falando, que pretende o marco regulatório da inteligência artificial. Veja bem, eu não estou falando que saiu da minha tese, eu estou falando que há pelo menos uma convergência de pensamento e de ideias, né? Eu acho isso demonstra que não só aqui no Brasil, mas que no resto do mundo também há uma convergência em termos regulatórios da inteligência artificial, apesar do que aqui no Brasil essa questão ela foi bem mais detalhada, pelo menos como está agora no marco regulatório, que vai ser evidentemente discutido, né? Mas então o que eu queria trazer para vocês é assim, ali há o direito à informação prévia, a gente falou disso, quanto às interações com sistemas de inteligência artificial. Olha, para tu exerceres o direito, né, esse superdireito de validação, tu tem que saber que tem decisões automatizadas ali. Ou aqui, mas pode voltar, professor, não. Que efetivamente existe uma inteligência artificial ali que está tomando decisões sobre você, né? E aí também trouxeram direito à explicação sobre a decisão. E aqui recomendação ou previsão, mas a recomendação e previsão também são decisões, né? Então são especificações de tipos de decisão tomadas por inteligência artificial, e aí trouxeram o direito de contestar essas decisões, que também faz parte desse direito de validação. Manifestar o ponto de vista é contestar, né, a decisão. E aí, que produzam efeitos jurídicos ou que impactem de maneira significativa. Direito à determinação e à participação humana em decisões, isso a gente também trouxe ali, claro que não sou só eu, mas uma gama de outros pesquisadores que também ressaltam essa importância. Ali também o direito à não discriminação, a correção de viés, que a gente falou bastante. Professora, agora sim pode passar, por favor. Né? Ali o direito de receber previamente a contratação ou utilização do sistema artificial informações claras e adequadas quanto ao caráter automatizado da informação, e aqui ele meio que repete, né, o que já tinha dito antes, a descrição geral do sistema, veja que o direito à explicação aqui do sistema, não é? E as consequências da utilização para a pessoa.
Isso também é um paralelo bastante interessante com a tese, não é? E as categorias de dados pessoais utilizadas, e aqui poderia, numa interpretação talvez ampla, se tratar, inclusive, das bases de dados utilizadas. Professora, por gentileza. Bom, também temos o fornecimento de informações de maneira completa e aberta ao público, então, de uma maneira geral, não especificado só ao afetado, mas aberto ao público. E isso é bastante interessante, foi uma sugestão que eu fiz na tese, que é a utilização de ícones e símbolos que fossem reconhecíveis pelos titulares de dados, não é? Que são objeto de decisão automatizada pela inteligência artificial, assim como é, por exemplo, a questão dos transgênicos. Mas também ali solicitar explicação sobre a decisão em particular. E isso também é o que seria mais dali na linha da justificação, né? Também a respeito de critérios e procedimentos e os fatores que levaram à decisão específicas, e ali sim, como eu falei para vocês, a fonte dos dados, né? Porque dados ilícitos ali contaminam esse tratamento, e aí também os mecanismos de contestar a decisão, solicitar a intervenção humana. Por gentileza, professora, mais umzinho. E ali também é trazido nesse marco regulatório as inferências, né, que a gente tanto falou, discriminatórias, inferências irrazoáveis. A gente falou das inferências razoáveis, demonstrar a razoabilidade das inferências, ou que atentem contra a fé objetiva. Na Europa se fala muito de lealdade, aqui fez muito bem o marco regulatório em tropicalizar, digamos assim, essa questão, trazendo a boa-fé objetiva, inclusive fazendo link com a Lei Geral de Proteção de Dados, os princípios que consta no caput do artigo 6º, né? Mas também ali dados inadequados ou abusivos. A gente falou que os dados podem estar errados, podem ser excessivos, enfim. Também o método pode estar errado, e aqui eles trazem métodos imprecisos, estatisticamente não confiáveis. Por exemplo, para pessoas brancas, o reconhecimento facial, estatisticamente, ele é confiável para 90%, para pessoas pretas é para 30%, né? Então, também isso é abarcado no marco regulatório, ou então que não considerem de forma adequada a individualidade e as características pessoais do indivíduo. Isso eu achei genial, eles terem trazido, porque efetivamente isso corta aquela questão de ser tratado da forma como o meu perfil, como eles enxergam, melhor, como eles constroem o meu perfil mesmo que não seja verificável, né? E claro, ali no artigo 10 eles trazem algumas outras questões, enfim, que eu aconselho os senhores, quem tiver interesse, em dar uma olhada no marco regulatório, tem muitas outras coisas, mas essa é a parte de decisões automatizadas que, enfim, tem a substância, não tem o nome expresso, mas tem a substância do supradireito de validação. E acho que não tem mais slides, né, professor? E é nesse sentido, então, que eu aproveito para terminar. Eu sei que eu já passei bastante tempo, peço desculpa para vocês, mas realmente é um tema complexo. Para vocês terem ideia, eu escrevi 560 páginas, e a professora Lúcia me ajudou em algumas coisas, em muitas coisas, na referência, ela ficou tão louca quanto eu. Mas eu tentei resumir aqui para vocês, tentei trazer essa nova ideia, porque, na verdade, a finalidade desses direitos, qualquer marco regulatório que pretenda regulamentar sistemas que são autônomos, é possibilitar a validação dos seus resultados por seres humanos. É claro, essas questões são muito mais complexas. Tem, por exemplo, a temporalidade da decisão, como um drone pilotado por inteligência artificial com capacidade de atirar em alvos, o supradireito de validação não vai me adiantar, porque já vai ter matado a pessoa, né? Então, aqui são para decisões, efetivamente, que possam ser os seus efeitos últimos revertidos ou então confirmados, mas que as pessoas possam efetivamente participar do resultado de coisas que afetam significativamente as suas vidas, as nossas vidas, né? E chegamos ao final, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, alguma coisa, eu ficaria bastante feliz em dialogar com vocês. Certo, Guilherme, muito obrigada por esta empolgada aula sobre inteligência artificial e sobre direito de validação.
Eu comecei a rir quando tu falou sobre os dados, porque atualmente professora da UF em Macaé só tem eu. Tinha duas, uma delas se exonerou, então, morando em Macaé, nós somos 4 e eu sou a única professora mulher. Então aí com 2 dados já era já. Aí já acabaria com a identificação. Mas enfim, eu achei muito, muito interessante. Tinha uma pergunta aqui, peraí, no chat. O Michael perguntou: o MBTI é uma ferramenta de perfilização também? Onde é que tá? Tá aqui. Minority Report é um excelente exemplo também. Sobe mais um pouquinho. MBTI. Olha, eu não sei o que é. Se puder me falar o que é, eu posso tentar ver e te responder. Cadê o Mikael? Teste gratuito de personalidade apareceu para mim. Teste gratuito de personalidade? Myers-Briggs Type, alguma coisa. Se for teste de personalidade, daquele estilo que fazem no Facebook, que tipo de batata você sim, ele serve. Ele não vai formar um perfil sozinho de você, mas ele serve para ajudar na sua perfilização. E esse, inclusive, foi o fundamento do escândalo da Cambridge Analytica, né? Que as pessoas clicavam lá para fazer esses testezinhos de personalidade e não, evidentemente, ninguém lê os termos e condições de uso, os contratos, né? Que são ali celebrados, e lá tinha uma estipulação que dizia que teria acesso a todos os seus dados, e não só, né, tinha acesso aos dados de seus amigos. Então, milhões de pessoas no mundo inteiro tiveram os seus dados acessados pela Cambridge Analytica, e isso foi utilizado para fins de influência política mesmo, né? Inclusive eu tenho o livro lá em Porto Alegre, aqui no Rio de Janeiro, da Brittany Kaiser, que é uma mulher que trabalhava na Cambridge Analytica. Enfim, tem um documentário também, se eu não me engano, na Netflix ou no YouTube, que fala sobre isso bem direitinho. Mas sim, é uma maneira de angariar dados para fazer a perfilização. Então não respondam e não fiquem curiosos em saber que tipo de batata vocês são. Eu super fico. Eu também. Eu sou batata inglesa. Mas enfim, alguém tem mais alguma dúvida? Ariel riu muito em alguns momentos. Diga, Ariel. Oi, aula maravilhosa aí. Eu não seria necessariamente uma dúvida, assim, é mais um comentário do que você falou, que eu estava refletindo. Não sei se vocês já viram aquele episódio de Black Mirror, que as pessoas elas eram avaliadas, né, e tal, e elas só tinham alguma coisa mediante a pontuação do celular, né? Cara, você falando, eu falei, cara, Black Mirror tá mais perto da gente do que a gente imagina, assim, abriu muito a minha mente, principalmente os casos que você falou, né, sobre aquela moça que teve o plano negado e tal. Uhum. Pô, assim, é uma realidade, assim, que eu achava, né, tá longe, né, de acontecer, e essa palestra aqui expandiu, sabe? Eu falei, gente, porque antes eu só estava vendo por aquela coisa do Instagram, né? Facebook e tal. E agora eu tô vendo quão perto tá, né? Da gente. Muito obrigada por ter feito isso. A minha cabeça tem um emoji, né? Que é uma cabeça explodindo assim do WhatsApp. É a minha cabeça foi dessa palestra. Muito obrigada mesmo. Né, eu quem agradece, né? Eu acho que não há um elogio melhor para um professor do que efetivamente abrir a cabeça aí das pessoas para vocês, inclusive, pesquisarem vários temas nesse sentido. E, claro, o Black Mirror, o que ele faz? Ele pega coisas que existem e elevam exponencialmente, né? Então, score social é uma realidade na China, né? O acesso a serviços públicos, a passaporte, tudo com base em dados, né? E a gente pensa que, nossa, mas a China tem um outro regime, é oriental, é uma diferença de cultura. A única diferença, na verdade, mesmo assim, nua e crua, é que eles fazem explicitamente, enquanto as empresas privadas aqui do Ocidente fazem implicitamente. O que, inclusive, tem levado a questões de soberania digital, geopolítica digital, não é? A corrida pelo poder, né,
na construção da inteligência artificial. Tudo são questões políticas e de poder, com certeza. Mas obrigado aí pelas considerações e pelos elogios. Guilherme Michael falou que ele é um graduando em ciência da computação e perguntou como ele pode se capacitar eficientemente para lidar com essas particularidades. Aí depende do que você está falando, né? Se capacitar em que área? Se for na computação, já não sei nada. É mais possível que você me ajude do que eu lhe ajude. Mas no direito há cursos, né? Há vários cursos, inclusive no LinkedIn, se você for ver, tem vários cursos gratuitos a respeito disso, e cursos bons, assim. Implicações jurídicas, aí, no caso, seria, né? Que é o que eu sou efetivamente competente para falar. Mais alguma dúvida, gente? Partidas de xadrez sem tempo têm ficado cada vez mais chatas por conta da previsibilidade das 20, 30 primeiras jogadas analisadas pelas IAs e memorizadas pelos jogadores. Inclusive, sobre isso, saiu uma notícia esses dias. Eu não cheguei a validar, né? Digamos assim, eu não cheguei a conferir se é mesmo verdade, mas que um jogador de xadrez tinha ganhado da inteligência artificial, que isso não acontecia desde da época que a inteligência artificial bateu o melhor do mundo, lá faz alguns anos já. Eu tinha visto essa notícia, mas eu também não fui conferir, eu só vi a chamada da notícia. Nossa, eu tenho tanta coisa para ler e para conferir que não tá dando. Vou ter que contratar uma inteligência artificial para me ajudar. É verdade. Mais alguma dúvida, pessoal? Sim, Rodrigo, a lista de presença fechou às 21 horas, porque é o horário limite da atividade, e aí a lista de presença não permite assinatura depois disso. Depois eu vou receber a gravação, vou olhar o chat, vou falar com o Daniel para ver se ele consegue incluir os nomes das pessoas que não conseguiram. Contrata a Alexa, eu tenho já aqui. Ó, Alexa, desliga todas as luzes. Tudo bem. Oh. Certo. Gente, eu vou interromper a gravação aqui. Só um minutinho.